Jesus, derrame da sua graça, do seu poder, da sua virtude sobre cada um de nós, porque precisamos, irmãos, necessitamos. Ontem foi um dia, um culto ontem, foi muito bom, irmãos, foi bastante especial, onde pudemos sentir ali a presença de Deus, a graça de Deus, e agradeço ao Senhor Jesus, irmãos, quando Ele derrama a sua graça, da sua virtude sobre nossas vidas, pois é fundamental para a nossa caminhada, é fundamental para a gente poder seguir em frente. Os irmãos querem chegar até o fim, irmãos? Para a gente poder chegar até o fim, irmãos, a gente precisa se fortalecer. Para a gente poder chegar até o fim, a gente precisa buscar o Senhor Jesus, clamar por Ele, pela sua graça, para a gente poder chegar até o fim, irmãos. Mas aquele que nos chamou é aquele também que nos capacita, que nos fortalece, que nos anima. E glória a Jesus por todas as coisas, irmãos? Que Ele sempre tem nos ajudado em todas as coisas. Vamos agradecer a Jesus, Hoje é o dia da ceia do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Os irmãos abrem Romanos, capítulo 8. Vamos orar. Senhor Jesus, Deus de infinita graça e misericórdia, nós nos colocamos mais uma vez diante da sua presença, para que o Senhor nos ajude, Senhor Jesus, na nossa caminhada, nos fortalecendo, nos animando, preenchendo nossos corações a cada dia, para servir ao Senhor com alegria. Colocamos nossas vidas, Senhor Jesus, perante o Senhor, pois só o Senhor pode nos ajudar, só o Senhor pode nos fortalecer, só o Senhor pode capacitar a cada um de nós, para que possamos viver debaixo da graça e da sua misericórdia, onde podemos ser ajudados em todo o tempo. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pois a sua graça sobre nossas vidas é quem tem nos ajudado, tem nos fortalecido, tem preenchido, Senhor Jesus Cristo, totalmente nosso ser. Por isso nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor Jesus, desde sempre, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, que o nosso coração seja grato ao Senhor todos os dias. Opera com poder, com graça em cada coração, em cada pensamento, para que nós possamos ouvir a sua palavra todos os dias da nossa vida, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos 8, versículo 1. Todos acharam? Como é que diz aí, irmãos? Portanto, nenhuma condenação que não andam. Por quê? Então, irmãos, quando nós falamos de Jesus Cristo, o plano perfeito de Deus, como nós acabamos de louvar, Jesus, o plano perfeito, é justamente que Jesus veio fazer que homem nenhum neste mundo poderia ter feito, e nenhum homem neste mundo pode fazer por nós, que é nos livrar da condenação. Então o Senhor Jesus, irmãos, a obra a qual Ele fez por nós naquela cruz, ela é muito importante, e nós sabemos da importância do sacrifício dele por nós. Mas o texto, irmão, quando nós lemos ele, onde diz que nenhuma condenação há, ele é bem específico. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus é fundamental para a nossa vida. Por quê?
Porque Jesus, irmãos, é o único que pode nos livrar dessa situação. Então a minha luta e a sua luta qual é? É de realmente estar, como diz o texto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então vocês imaginem uma coisa, irmãos. Jesus, quando veio a esse mundo, a palavra diz que ele veio e trouxe juízo sobre esse mundo, ele julgou o Deus deste mundo. E o Deus deste mundo está julgado. Ele está julgado. Ou seja, Apocalipse 12 vai dizer que o diabo, ele tem grande ira, porque ele sabe que ele tem pouco tempo. O diabo tem pouco tempo. Comparado com a eternidade, ele tem pouco tempo. E aí a palavra diz que ele tem grande ira. Então ele começa uma perseguição contra a igreja de Deus, contra a igreja do Senhor Jesus. Por quê? Porque ele não quer que nenhum de nós venhamos permanecer em Jesus, estar em Jesus. Estar em Jesus, irmãos, é uma coisa que nunca deve se apartar da nossa mente, jamais. E estar em Jesus, irmãos, é estar no seu corpo, é estar na sua igreja, seja aqui ou seja em outro lugar onde tem a igreja de Deus, né, irmãos? Onde tem a igreja de Jesus, onde fala e ama Jesus Cristo, que obedece, respeita a sua palavra, ali, irmãos, ali o Senhor Jesus Cristo pode fazer e operar grandemente. Então veja, nenhuma condenação há para os que estão em... Vocês querem permanecer em Cristo Jesus, irmãos? Eu também quero. Então, ontem, por exemplo, é um dia, dentre muitos, que podemos praticar a busca pelo Espírito Santo. Até falei com os irmãos, né, que dá para a gente fazer uma outra reunião dessa no dia 6 de dezembro. Vai ser um sábado antes da ceia do mês de dezembro. Então, dia 6 de dezembro, a gente vai fazer uma outra reunião dessa, para orar e buscar Deus, para a gente poder nos revestir da graça do Senhor Jesus. Mas veja, irmãos, aqui no capítulo 7, volta um pouquinho, capítulo 7, versículo 4, irmãos. Vamos ler todos juntos? Como é que diz aí? 1, 2, 3. Vamos ler de novo? Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para. Então nós temos que estar mortos para a lei. Por que que temos que estar mortos para a lei? Capítulo 8, versículo 2. Vamos ler de novo. É que nem todos os irmãos estão na sintonia. Tudo bem agora, irmãos? Eu já falei para os irmãos que eu sou novo nesse negócio, né? Esse negócio está embaçado, eu não estou conseguindo ler. Vamos lá, irmãos. Capítulo 8, versículo 2. Todos juntos. 1, 2, 3. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. De novo, irmãos. 1, 2, 3. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, Jesus, o Espírito, a lei do Espírito de vida que está em Cristo. Me livra do quê? Me livra do quê, irmãos? Da lei do pecado, da morte. Então só Jesus pode me livrar da lei do pecado e da morte. Estar em Jesus me livra da lei do pecado e da morte. Amém? Volta lá para Romanos 7 novamente, para a gente entender um negócio. 7, versículo 4. De novo. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a... Qual lei é essa? 8, versículo 2 de novo.
8:2. Vamos aprender isso aqui. Porque então eu e você temos que ser livre do quê? Livre da lei do pecado. Pronto. Amém? Quem é que me livra da lei do pecado e da morte? 7, versículo 4 de novo. A gente precisa entender, amém, irmãos? Vamos lá de novo. Assim, meus irmãos, também vós estáis para que lei? Lei do pecado. Através do que, irmãos? Pelo corpo para o corpo de? Então, quando eu faço parte do corpo de Cristo, eu fico livre da lei do pecado e da morte. Ou seja, eu fico livre da condenação. A lei do pecado e da morte é toda a lei do Velho Testamento. Aquela lei do Velho Testamento é chamada no Novo Testamento de lei do pecado e da morte. Segundo Coríntios 3, versículo 7, fala o ministério da morte, o ministério da condenação, e por aí vai. Mas o que eu quero mostrar e falar para os irmãos é o seguinte: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais daquele que ressuscitou dentre os, a fim de que demos frutos para Deus. Então, para eu dar fruto para Deus hoje, tem que acontecer o quê? Eu tenho que morrer para a lei do pecado e da morte, através do corpo de Cristo. E agora em Jesus, eu consigo dar fruto para Deus. Quer dar fruto para Deus? Quero. Então é necessário eu morrer para a lei do pecado e da morte, pertencer ao corpo de Cristo, e agora eu consigo dar fruto para Deus. Por quê? Versículo 5 agora, todos juntos. Porque quando estávamos na... O que significa quando estávamos na carne? Quando estávamos na carne é quando nós estávamos sem Jesus. Quando estamos sem Jesus, nós estamos na carne. Porque se você for levar no literal, você está onde agora aí? Você está na sua carne aí, não está? Você está aí habitando. Então, mas quando fala de carne, aqui está falando do quê? De uma vida sem Jesus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela... As paixões dos pecados que são pela... Que lei é essa? A lei do pecado e da... Então, quando estávamos na carne... Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei, fazia o que, irmãos? Operavam em nossos, para dar fruto para quem? Para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos presos, estávamos retidos, para que sirvamos a Deus em novidade de espírito e não na velhice. Então veja que nós precisamos o que, irmão? Ser livres, sermos libertos. Então volta lá para Romanos 8, de novo, versículo 1, 8, versículo 1, portanto, então em Jesus é removido a sentença de condenação sobre todos os seres humanos. Sobre cada ser humano existe uma sentença. Qual é a sentença do ser humano? A condenação. Isso está sobre toda a raça humana. Toda a raça humana está debaixo de uma sentença. De uma certa forma, todo ser humano está predestinado a ir para lá, para o lago de fogo. Quem é que quebra isso? É Jesus Cristo. Jesus é aquele que quebra isso. Por quê? Veja só, irmãos. Aí no capítulo 6 de Romanos, só em Romanos, tá, irmão? Para ficar fácil, né? Para não ficar indo para muito lugar. Romanos 6, versículo 23. 6, 23. Como é que diz aí, irmãos? 1, 2, 3. Por quê? O salário do pecado é? Então, quando uma pessoa peca, o que acontece com ela? Porque o que é o salário? É a recompensa. Então, o que eu recebo
quando eu peco? Eu recebo a morte. Eu recebo a morte. Mas como assim eu recebo a morte? Eu estou andando, eu estou passeando, eu estou curtindo, eu estou vivendo, eu estou respirando, eu estou cheio de saúde. Eu não sinto que a morte esteja sobre minha vida, porque essa morte é uma morte espiritual. A morte espiritual é aquela em qual toda a raça humana se encontra. Ainda que não pareça, mas todos os homens, eles estão separados de Deus, separados. Os homens não fazem parte da família de Deus. Por quê? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é o que, irmãos? Então Jesus, ele nos dá gratuitamente o que, irmãos? A vida eterna. Ele nos oferece a vida eterna para todos nós. Você não precisa pagar nada, você não precisa dar dízimo, você não precisa fazer sacrifício, ele te dá gratuitamente a vida eterna. A vida eterna é dada de graça para cada um de nós. De graça, gratuitamente. Quando você tem a vida eterna, você vai fazer o que com essa vida eterna? A vida eterna é algo precioso? É preciosa a vida eterna? O que você faz com a vida eterna então, irmãos? Se ela é tão preciosa? Você deve guardá-la. Você deve cuidar dessa vida eterna que já foi te dada. Porque ela é importante para você. Você imagine só, irmãos, sabe essas doenças raras que existem no mundo? E de vez em quando na internet você encontra alguém fazendo um vídeo dizendo: oi, o meu nome é fulano, ciclano, e eu tenho uma doença assim, assado, ou eu tenho um filho, uma filha que tem uma doença muito rara, e para eu tomar, para o meu filho ou para mim tomar esse remédio, o governo não consegue, né, me dar esse remédio, porque é um valor muito alto, né, é de 500 mil, é de 200 mil reais, e eu não estou conseguindo pelo SUS. Então eu estou aqui encarecidamente pedindo ajuda de cada um de vocês. Vocês já viram esses vídeos? Já viram? Não dá dó? Você vê aquela pessoa, a criança ali quase morrendo, precisando daquele remédio. E aí as pessoas vão e começam a ajudar. E aí a pessoa ela vai e consegue aquele remédio, ela consegue o dinheiro e consegue comprar aquele remédio. Para a sua vida ou a vida do seu filho ou filha ter, para não morrer. Vocês acham que é importante esse remédio para essa pessoa? É ou não é? É importantíssimo. Você imagina, irmão, se você comprasse esse remédio para o seu filho e sua filha, e você deixasse qualquer canto da sua casa, e depois você fala: onde é que eu deixei aquele remédio lá para o meu filho? Você ia fazer isso? Lógico que não, né? Você ia na rede social, fazer um vídeo, você ia chorar, você ia agradecer, você ia ficar com o coração quebrantado, feliz da vida, ia dar o remédio para o seu filho, ia estar com o coração grato, você ia tomar aquele remédio, você ia ficar agradecido, enfim, irmãos. Mas, por mais importante que seja isso, a vida eterna é muito mais importante. A vida eterna é muito mais importante. Mas como cuidamos da vida eterna que nos foi dada? Quando Jesus, ele diz que olhar por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado. Então o salário do pecado, irmãos, ele é a morte, mas Deus nos deu o dom gratuito da vida eterna. É de graça. As pessoas, elas fazem muitas coisas para ter um remédio para se salvarem. Jesus, ele nos trouxe o remédio. O remédio que nós tanto precisamos, Jesus nos deu de graça, gratuitamente. Porque qual é o nosso problema, irmãos? O problema de todo ser humano, não importa, irmão, se ele é pastor, se ele é apóstolo, se ele é vice-deus, seja o que for. O problema de todo ser humano, não importa, é o pecado. Todo o nosso problema é o pecado. Não importa se você veio na igreja pela primeira vez, se você se batizou ontem, o seu problema é o pecado. O meu problema, que estou 20 anos na igreja, é o pecado. O problema de todo ser humano é o pecado. Em todo o tempo, é ele. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Quando eu peco, eu estou próximo da morte. No capítulo 3, aí de Romanos,
Versículo 23, irmãos. 3, 23. Como é que diz aí, irmãos? 1, 2, 3. De novo, 1, 2, 3. Todos pecaram e todos estão afastados da glória de Deus. Todos. Alguém aqui ainda conseguiu a façanha de não pecar nunca mais? Se for, levanta a mão que eu vou ter que falar que você não está sendo sincero, né? Irmão, todos nós cometemos erros. Uns mais, outros menos, mas somos pecadores. É o que a Bíblia ensina. E eu estou querendo dizer isso, por quê? Porque não existe ninguém melhor do que ninguém, né, irmãos? Eu não sou melhor do que os irmãos, nem os irmãos são melhores do que eu, e ninguém é melhor do que ninguém aqui. Uns alcançaram mais graça, outros menos, mas todos, absolutamente todos nós somos pecadores. Todos nós precisamos da pessoa de Jesus Cristo, todos precisamos do Espírito Santo, todos precisamos da graça de Deus sobre nós. Sem ela estamos perdidos, irmãos. Então, quando a Bíblia, quando as palavras do apóstolo Paulo são ditas pelo Espírito Santo, que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, todos estão abandonados, afastados de Deus. Todos, irmãos, todos os homens são afastados de Deus. Absolutamente todos. A diferença agora na nossa vida é Cristo. Por isso que eu tenho que estar em Cristo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em. Então, não é uma virtude minha, é uma virtude dele. Não é uma glória minha, é uma glória dele. Não é importância nenhuma minha, é uma importância dele. Por isso que o culto é para ele, o louvor é para ele, a glória sempre é para ele. Porque é ele que nos capacita, é ele que nos torna filhos de Deus, é ele que nos torna saudáveis. Tudo vem dele, para ele. Então vamos ver de novo, irmão, 23 e agora 24. Como é que diz aí? 1, 2, 3. Espera aí. De novo, versículo 23 e 24. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em. Então é de graça. Jesus nos dá de graça a sua vida eterna, a sua salvação. O pecado traz o peso, a condenação. Então a primeira obra de Jesus, irmãos, para com as nossas vidas, é nos livrar do peso da condenação. Quando nós estamos em Cristo, quando a palavra diz que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, isso é um ato de fé que nós temos que ter diante do nosso Deus. Você está em Cristo? Fraco, murcho. Lotinho, pergunta, que os irmãos te obedecem mais. Pergunta, irmão. Eu estou falando, irmão, vem aqui, mas parei. Vem pregar. Irmãos, se vocês estão em Cristo, vocês têm que ter fé nele. Então não permita, irmão, que a condenação esteja sobre o seu coração, sobre a sua mente. Como eu disse, é um ato de fé. Você tem fé em Jesus? Capítulo 5, versículo 1. Capítulo 5, versículo 1, irmãos. Como é que diz aí todos juntos? 1, 2, 3. De novo. Sendo, pois... Então Jesus, irmãos, é quem justifica. O que significa nos justifica? Significa que Jesus já tomou o nosso lugar. Ele na cruz do Calvário, ele assumiu o nosso lugar. Ele assumiu. Quem era que era para estar lá naquela cruz, sendo condenado? Era nós. Vamos ver o texto de novo, irmãos? 1, 2, 3. Você crê que você é justificado? Se você é justificado, meu irmão, você vai aceitar a condenação do diabo? E por que muita gente aceita a acusação dele? Se sente condenado.
Você tem fé em Jesus? Então você tem que ter fé na justificação de Jesus. Jesus nos declara justos. Eu uso sempre aquele exemplo. Ano que vem tem eleição, não tem? Tem ou não tem? Tem eleição. Você é obrigado a votar, não é? Você é obrigado a votar. Se você não votar, você tem que fazer o quê? E se você não justificar, você tem que fazer o quê? Pagar uma multa. Então, para você não pagar uma multa, você vai lá e se justifica. Porque você não votou. Se você não vota, você está cometendo o quê? Uma infração, um crime. Não votar é cometer um crime. Um crime leve, mas é um crime. E para você não pagar aquela multa, você vai e se justifica para você não pagar aquilo ali. Nós lemos em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é? Salário do pecado é? Então, quando você peca, você tem que pagar com a sua própria vida. É o que a palavra está dizendo. Quando você peca, você tem que pagar com a sua vida. Não para se salvar. Quando uma pessoa peca, irmãos, o que acontecia lá no Antigo Testamento? Quando uma pessoa adulterava, quando uma pessoa roubava, quando uma pessoa ela dava falso testemunho, ela era apedrejada até a morte. Ou seja, ela pagava o seu pecado, não para ser salva, mas ela pagava o seu pecado com a própria vida. Então, quando pecamos, o certo é a gente morrer. Quando pecamos, irmãos, o certo é a gente ser apedrejado. Quando pecamos, o certo é nós irmos para o lago de fogo do inferno. Esse é o certo. O correto, irmãos, quando nós pecarmos, é a gente estar debaixo de maldição. Esse é o correto. Esse é o justo. Quando nós pecarmos, irmãos, o correto é a gente ser destruído pelos demônios. Esse é o certo. Esse é o correto. Esse é o justo. Mas por que isso não acontece? Por causa dele. Aí é que entra Jesus, que não permite essas coisas acontecer conosco. Por isso que lá em Gálatas 3, versículo 13, diz que ele nos resgatou da maldição da lei. O que significa a maldição da lei? A pessoa peca e a maldição vem sobre ela. É isso que deveria acontecer com todos os homens. Porque todos os homens pecam, não pecam? Todos os homens pecam. Então era para vir o que sobre o ser humano? A condenação da lei, a maldição da lei. Os demônios eram para destruir a nossa vida, era para destruir a nossa alma, era para destruir a nossa família, era para destruir tudo que nós temos. Nós não somos nada sem Jesus. Então, irmão, quando a palavra nos ensina que ele nos justifica, significa que ele nos declara justos. Jesus, vamos ler de novo, irmãos, versículo 1 novamente. Sendo, pois, justificados pelo que, irmão? Pela fé. Temos o que? Paz com Deus, por nosso Senhor? Então agora, em Jesus, nós podemos ter plena paz com Deus. Agora, em Jesus Cristo, nós somos justificados. Ou seja, o diabo, os demônios, não podem nos acusar. Porque em Jesus, nós somos justificados. O que é ser justificado? É ser declarado justo. Mas você olha para a sua própria vida e você fala, mas eu não me sinto assim. Eu me sinto um pecador. E não está certo, nós somos pecadores mesmo. Mas a minha confiança não está nos meus atos, a minha confiança está nos atos de Jesus. Quando eu olho para Jesus, é nele que eu ponho a minha esperança, é nele que eu ponho a minha fé, e é nele que eu tenho segurança. Se eu olhar para mim mesmo, eu vou me condenar. Se eu olhar para mim mesmo, eu vou me condenar. Se eu olhar para mim mesmo, eu vou achar que eu não consigo, que não adianta, então não funciona eu olhar para mim mesmo. A palavra não fala para mim olhar para mim, a palavra diz olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Então quando eu olho para ele, então nele eu encontro o consolo, nele eu encontro a minha justificação, nele eu consigo enxergar o perdão dos meus pecados. Então se a gente não tiver o pensamento assim, o diabo lança uma seta, lança um conselho, a gente fica para baixo, murcho, sem vontade. Uma linda canção. Por quê, irmãos? Porque perdemos confiança em Jesus. Perdemos confiança em Deus. Nós temos que entender o seguinte, irmãos. Quando cremos em Jesus, temos que tomar posse da vida eterna, que é dada gratuitamente. É dada gratuitamente. É de graça. O pecado não é de graça. Então, irmãos,
a palavra nos ensina algo muito importante aqui, ó. Versículo 1, entendemos. Vamos ler o versículo 2. 1, 2, 3, irmãos. No final melhorou, mas no começo, rateou, né? Vamos ler de novo, versículo 2. Pelo qual também temos entrada pela, a esta, para você entrar na graça, você precisa do que, irmãos? Fé. O diabo vai atacar a sua fé, para você não entrar na graça de Deus. Porque veja só, irmãos, eu creio em Jesus, eu creio que meus pecados são perdoados, e que Ele me justifica dos meus pecados. Você crê nisso, irmão? Então olha para o seu irmão aí e diga, nenhuma condenação está sobre a sua vida. Você está livre da condenação. Toma posse da vida eterna. Você toma posse, irmão? Toma posse da vida eterna. Toma posse da justificação. Nenhuma condenação pode estar sobre a sua vida. Maior é Jesus do que a sua condenação, do que o seu pecado. Mas você precisa de fé. Vamos ler de novo, irmãos, versículo 2. Pelo qual também temos entrada pela fé, a esta graça, da qual estamos firmes. Cadê o Léo? Estamos o quê, Léo? É isso aí. Estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória. Então você tem que estar o quê, irmãos? Firmes aonde? Não. Também, mas pelo qual também temos entrada pela fé, a esta, na qual estamos. Você tem que estar firme aonde, irmãos? Tem que estar firme aonde, irmãos? Na graça de Deus. Então vamos lá, irmão. Quando o diabo te acusar, você errou, você pecou, falando que não devia, maltratou o esposo, maltratou alguém, falou, enfim, pecou. O diabo vem e te acusa. O seu coração fica lá entristecido porque você errou. O que você vai fazer? Abaixar a cabeça? Se entregar? Não, você vai ter que ir aos pés de Jesus, falar com Ele, e Ele vai te justificar mediante o seu arrependimento, a sua confissão. Porque você precisa estar firme na graça de Deus. Por que eu preciso estar firme na graça de Deus? Aí no capítulo 6 aí de Romanos, mais uma vez, eu tenho que estar firme na graça de Deus. Por que eu tenho que estar firme na graça de Deus? Por quê? É muito importante, irmãos, a gente estar firme na graça de Deus. Muito importante. Porque vai ser isso que vai te ajudar a chegar até o fim. Um dia, irmãos, o pecado vai acabar. Um dia essa luta que nós temos da nossa carne, essa influência maligna contra as nossas vidas, isso vai acabar. Todos nós somos tentados, todos nós somos afligidos, todos nós somos afligidos pelo pecado, pela nossa natureza humana. A nossa natureza humana, ela fica nos atormentando todos os dias para que a gente venha pecar. Porque o salário do pecado é a morte. Você peca, aí o diabo vem e te acusa. Então a nossa luta, irmãos, todos os dias é para quê? É para que a gente possamos vencer a natureza humana e o problema maior do ser humano, que é o pecado. Porque o salário do pecado é a morte. A graça de Deus é o grande mistério. Nós louvamos aqui, não vamos? Jesus, o plano perfeito, mistério da graça. Mistério da graça. A graça é o grande mistério que existe na igreja. Eu preciso estar firme na graça. Não é um poder externo, não é psicólogo, não é psiquiatra, não é remédio, não é nada deste mundo que consegue fazer uma obra poderosa em nossa vida. É a graça. A graça, ela é única e suficiente para transformar mente, coração, famílias
nosso jeito de ser, de falar, todo o nosso ser. Aqui em Romanos 6, versículo 11, diz assim, ó: assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos entre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de... Então antes você apresentava os seus membros para o pecado no passado, todo o seu corpo você apresentava ao pecado, agora você vai apresentar o seu corpo para Deus. Versículo 14, irmãos, todos juntos, 1, 2, 3, porque... De novo, irmãos, mais forte. Por quê? Vocês entenderam o que vocês leram? Vocês tomam posse disso aí que vocês leram, irmão? Então vamos ler, irmão. Agora você vai ler com bastante atenção no que você leu de novo. Olha lá, irmão. Porque o pecado não terá domínio sobre... Você crê nisso? O mistério da graça, antes de Jesus, nós éramos presos do pecado, cativos do pecado. A graça vem sobre nós para que nós não sejamos mais aprisionados, prisioneiros do pecado. Então, às vezes, você comete erros, mas você não vai ficar mais? Não vai ficar mais? Aí vocês falam preso, tá? 1, 2, 3. Então, irmão, do jeito que a gente combinou. Então, irmão, na graça de Deus, você comete muitas vezes erro, mas agora você não vai ficar mais? Isso, irmão. Os irmãos é uma bênção, tá vendo? Você não vai ficar mais preso, por causa da graça de Deus. Então, irmão, esse é o grande mistério da graça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por isso que eu tenho que estar firme na graça que há em Cristo Jesus. Por isso que eu tenho que manter firme a minha fé, para eu entrar na graça e a graça me ajudar. Lá em Tito, abrem Tito, irmãos. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, irmãos. Tito capítulo 2, versículo 11. Todos acharam? Tito, irmão, fica aí no Novo Testamento. Fica depois de Timóteo, fica depois de Tessalonicenses, fica antes de Hebreus, antes de Tiago. Quem não achou ainda aí? Quem? Está onde aí, irmão? Qual livro você está? Salmo? Então está bem longe, mano. Vai lá no Novo Testamento. Isso. Achou? Achou? Todo mundo achou? Tito capítulo 2, versículo 11. Vamos lá, irmãos. Diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo o quê? A todos os? Então a primeira obra da graça de Deus é o quê, irmão? Salvar o ser humano. A graça veio para nos salvar. Estávamos condenados, a graça veio e nos salvou, através da pessoa de Jesus. Então eu e você agora somos salvos em Jesus.
Por isso, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus, irmãos, para nós é fundamental, para a gente não estar condenado. Para a gente permanecer na salvação, eu tenho que estar em Cristo. Aí a salvação está sobre minha vida. Não existe salvação, irmãos, sem Jesus. Não existe salvação sem Jesus. E Jesus não é separado da sua igreja. Ou seja, eu preciso da igreja. Eu preciso da igreja, não para ser salvo, mas eu preciso da igreja para pertencer ao plano da salvação. Amém, irmãos? A gente tem que ter essa consciência de que estar entre o povo de Deus é fundamental para que a salvação trabalhe na nossa vida. Porque Jesus, ele vai salvar o quê? Um corpo, seja aqui, seja em outro lugar, ele vai juntar os seus filhos, que estão espalhados pelo mundo. Então nós fazemos parte do corpo de Cristo, do corpo. No corpo há dificuldades, lutas, tribulações, tudo bem, faz parte isso. Mas temos que lutar para permanecer a cada dia. Outra coisa, versículo 12, a graça de Deus nos ensina a renunciar o que, irmãos? A impiedade e a concupiscência mundana, e vivamos nesse presente século, de que jeito? Vamos ler de novo, irmão, versículo 12, todos juntos, 1, 2, 3. Então a graça de Deus não apenas salva, mas também ela nos ensina. A graça, ela não só apenas salva, é apenas entre aspas, né? A graça de Deus não veio para salvar apenas. A graça de Deus também veio para nos ensinar. Ensinar o que, irmão? A renunciar à impiedade e à cobiça mundana. Então essa obra é da graça de Deus. Por isso que eu tenho que permanecer na graça de Jesus Cristo. O que é permanecer na graça de Jesus Cristo, irmãos? Buscando a graça de Jesus. Como é que eu faço isso? É fazendo o que vocês estão fazendo aqui hoje. É vocês buscando a Deus, junto com o seu povo. É buscando a Deus na leitura da sua palavra. É buscando a Deus nas orações. É buscando a Deus em arrependimento. Você erra, você peca, você vai a Cristo. Fala, Senhor, eu errei. Transforma, muda a minha vida, muda o meu jeito de ser. Senhor, está difícil eu mudar essa área da minha vida, mas o Senhor é poderoso, a sua graça é poderosa, transforma a minha vida, transforma o meu ser. Isso é a obra de Deus em nós. Ela começa salvando, mas depois ela vai trazendo libertação. Ninguém chega na igreja liberto. Se eu fosse liberto sem Jesus, eu não preciso de Jesus. E Jesus é mentiroso. Mas Jesus é verdadeiro. Então as pessoas vêm para Jesus para serem salvas e serem libertas. A libertação, ela acontece na minha comunhão com Ele, na minha comunhão com o povo dEle, na minha comunhão com a sua palavra, com o seu evangelho, com o Espírito Santo. A libertação vem sobre minha vida, porque eu vou conhecendo a verdade e a verdade vai me libertando. A verdade vai me livrando do poder do pecado. Então, quando a gente vem para Jesus, irmãos, a influência maligna está sobre nossas vidas. As setas, os conselhos, o jeito de ser, o jeito de falar, o jeito de pensar, o jeito de agir. Mas alguma coisa nos convenceu a estar no meio do povo de Deus. Alguma coisa nos convenceu a servir a Ele. Você muitas vezes não sabe explicar. É o mistério da graça. Ele te chama. E aí você vai para Ele. E aí você não sabe como é que começa, você não sabe o que acontece, você não sabe louvar, não sabe orar, não sabe nada. E aí, mas você vai, porque você foi chamado por Ele. E aí nesse processo, nesse caminhar, e aí você aprende de Jesus pela graça. Por quê? Versículo 12, a graça vai nos ensinando, isso é discipulado. Jesus, ele fala isso lá em João 8:31, ele vem nos discipular, o Espírito Santo vem nos ensinar, é Ele que nos ensina, irmãos. Então nós temos que crer na pessoa de Jesus, que Ele vai nos ensinar todas as coisas. Só que lá, irmãos, para você ensinar, ou melhor, para Jesus ensinar, eu tenho que estar disposto a aprender, né? Se eu não estiver disposto a aprender, não vai adiantar nada Jesus querer também me ensinar.
não é? Você já tentou ensinar uma pessoa no seu trabalho e a pessoa, ela fazia ao contrário do que você ensinava? Já aconteceu? No reino de Deus é a mesma coisa, irmãos. A palavra vai dizer lá em Hebreus 3, que se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque o Espírito Santo, que é a graça de Deus, em Hebreus fala que ele é o Espírito da graça. O Espírito Santo, irmão, é aquele que vem convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo, ele quer ter comunhão conosco, para nos ensinar. A palavra diz lá em Efésios, irmãos, capítulo 1, versículo 12 e 13, que quando cremos na palavra de Jesus, o Espírito Santo ele vem e sela o nosso coração, não é? E esse selo do Espírito Santo é a nossa garantia. Qual é a garantia que eu estou salvo? É o Espírito Santo na minha vida, a graça de Jesus, favor imerecido, que é o Espírito em nós. O Espírito Santo dentro de nós, irmãos, não é um favor dele para nós, Senhor Jesus, o Senhor vai mandar o seu Espírito na minha vida, deixa eu ver se eu deixo o Senhor entrar na minha vida ou não. Não. Na verdade, é um favor que Jesus está me dando, de permitir o Espírito Santo entrar dentro desse vaso, que é chamado vaso de barro. Ou seja, um vaso que pode se quebrar. É um vaso frágil. Não tem glória nenhuma no vaso, porque ele é de barro. Nós somos esse vaso de barro. Então, quando Jesus nos dá o Espírito Santo, irmãos, ele nos está dando o quê? A sua graça, o seu favor. Porque é o Espírito Santo dentro de nós, ele trabalha dentro de nós, para mudar o nosso jeito de ser. Então a gente não pode resistir o Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai falar conosco. Então quando a pregação ela sai e entra no seu coração, ou entra na sua mente, porque ou ela entra na mente do ser humano, e ela grava a informação, ou ela entra no seu coração e transforma. Ou seja, você cede àquela palavra. Você obedece àquela palavra. Então a informação, quando ela vem na nossa cabeça, às vezes nós temos conhecimento do texto. Quando Jesus, por exemplo, fala, olha, não cobiçarás o homem ou a mulher do teu próximo, não cobiçarás as coisas de outras pessoas. E aí, irmão, eu tenho essa informação, mas se o meu coração não for de Jesus, eu vou continuar cobiçando. Jesus, ele diz, olha, se alguém bater uma face, oferece-lhe a outra. Olha, não resistais ao mal, perdoe. Se essa informação estiver na minha cabeça e não no meu coração, então ela só é uma informação, ela não transforma o meu ser. Então a graça de Jesus Cristo é o Espírito Santo entrando dentro de nós, nos ensinando. Então essa comunhão temos que ter, irmãos. Então eu venho para Jesus e Ele me justifica, Ele me salva, me declara justo, é gratuitamente. Por quê? Porque eu sou um pecador, e o salário do pecado é a morte. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Jesus, ele se apresenta diante de mim, e agora me oferece gratuitamente a vida eterna. E aí agora eu estendo a minha mão e digo, Senhor Jesus, eu quero a sua vida eterna dentro de mim. Quanto que eu tenho que dar? Não tenho que dar nada, só a sua vida. Mas Senhor Jesus, o que eu vou dar para o Senhor? Eu só tenho pecado. Senhor Jesus, o que eu vou dar para o Senhor? Eu só tenho iniquidade, eu não tenho nada de bom para dar para o Senhor. Não, mas eu quero você desse jeito mesmo, que eu vou transformar você, essa obra deixa que eu faço. É o que a palavra diz, aquele que começou a boa obra, é fiel para aperfeiçoar até aquele dia. Então até aquele dia Ele vai nos aperfeiçoar, até aquele dia Ele vai nos purificar, até aquele dia Ele vai limpar o nosso coração, limpar a nossa alma, limpar a nossa mente. Oh meu Deus, eu já estou com tantos anos na igreja, e essas coisas não saem da minha mente, mas é o Espírito que vai limpando. Você só não pode desanimar. Você não pode deixar de ser firme na graça de Deus. É a graça que vai fazer essa obra. Eu só tenho que permanecer. Sabe aquele copo de café que você toma, Gugu? Aquele copinho de café? É que você não dá para dar o exemplo do seu, porque você não deixa nem um pingo de café. Toma tudo. Mas sabe quando você toma café e deixa um pouquinho assim? Se você colocar debaixo da torneira, aquele copinho com água lá, aquele copinho com café. Se você ligar a torneira e deixar cair só uns pinguinhos naquele copo de café, aquele copo de café vai ficar limpo uma hora? Mas vai demorar? Vai, mas ele vai ficar limpo, não vai? Vai. É assim a nossa vida.
Digamos que a nossa vida seja esse copo de pecado. Se você buscar pouco a graça de Deus, essa obra ela vai ser feita, mas muito pouco, com muita dificuldade. Aí eu posso chegar no céu? Posso, mas eu posso chegar lá cheirando o quê? Queimado. Passou pelo fogo. Chegou lá cheirando queimado. Agora, se eu me coloco debaixo do Evangelho, da graça de Deus, eu abro a torneira do Evangelho, que é o Espírito Santo, então aquela água entra dentro de mim, e me purifica, e me limpa. Aí quando for amanhã, caiu uma gotinha lá de alguma coisa, e aí Jesus vai lá e limpa. Essa é uma obra que Ele vai fazendo todos os dias. Por isso que eu não posso desanimar. E por que eu não desanimo? Porque a minha fé está nele, eu acredito nele, eu não acredito em mim, eu acredito em Jesus. Se eu acreditasse em mim, irmãos, eu não conseguiria permanecer. Então eu acredito em Jesus. Por isso que nós temos que estar aonde? Em Cristo. Porque esta obra é Ele quem faz dentro de nós. Essa obra é o Espírito Santo na minha vida. Quando eu era pequeno lá em Barbacena, eu dizia assim, eu vou ser crente. No meu coração eu tinha isso. Eu falava, um dia eu vou ser crente. Mas eu vou ser crente só com uns 40 anos. Eu vou aproveitar a minha vida. Então eu já sabia que Jesus salvava. Eu sabia que Jesus Cristo me levava para o céu. Mas eu falava, eu vou servir a Jesus, mas vou esperar uns 40 anos. Aí eu vou, arrepio, né? Aproveito a vida e depois eu vou para Ele. Eu tinha isso na minha cabeça. Não deu certo. Não deu certo. Jesus conseguiu me chamar antes. Graças a Deus. Senão eu tinha me convertido fazia uns 2 anos. Né? 3 anos. 3 anos. Então, irmãos, Jesus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pensamos. Então, eu preciso entender uma coisa, irmãos. Você que está em Jesus, você permanece, você quer Jesus, deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Se envolva com as coisas de Deus. Se envolva com as coisas do Espírito. Se envolva com as coisas do Evangelho. Porque são essas coisas que vão purificando a sua vida. São essas coisas que vão limpando o seu ser. Tudo que você faz, tudo que você conquista, tudo que você trabalha para ter, continue trabalhando, continue conquistando. Mas tudo isso vai ficar para trás. Você e eu vamos morrer e alguém vai usufruir disso que você tanto trabalhou. Você está ralando, eu estou ralando para construir, para fazer. Você vai morrer e alguém vai usar. E alguém nem talvez valorize o que tanto você está trabalhando para ter. Se eu só vou parar para pensar assim, é uma coisa meio doida, né? Mas, se buscarmos a Deus e ao Espírito Santo, isso permanece para sempre. Porque Jesus foi quem disse que quando eu junto o tesouro no céu, lá nada se perde, aqui tudo se perde, tudo aqui vai se perder, tudo aqui vai se acabar. Mas quando juntamos tesouro no céu, então essas coisas vão permanecer para sempre. Então, em primeiro lugar, irmãos, temos que aprender a ter confiança em Jesus e permanecer em Jesus. Confiança em Jesus e permanecer em Jesus. Amém, irmãos? Finalizando, irmãos, versículo 13, outra coisa que a graça de Deus nos ensina, o que diz aí, irmãos, versículo 13? Então nós não podemos perder essa esperança. Os irmãos que vão fazer o louvor, já pode vir aqui, por favor. Versículo 14, irmãos, todos juntos. O qual Jesus se deu a si mesmo? Para quê, irmãos? E? Um povo seu, especial, zeloso? Então eu e você somos esse povo, irmãos. Que povo? Um povo que Ele está nos tirando da iniquidade, está nos purificando. Então você pode se achar muitas vezes impuro, sujo. O diabo muitas vezes quer te oprimir, quer te condenar, mas eu tenho que saber de uma coisa, eu estou em Jesus. E agora em Jesus Ele está me purificando. Eu preciso, ou melhor, os irmãos precisam ter essa confiança. Precisamos ter essa confiança. Porque é isso, irmão, que vai determinar a nossa chegada até o fim.
Então, irmão, se envolva com as coisas do céu. Amém, irmãos? Se envolva, irmão. Às vezes você tem o seu tempo para outras coisas, não tem problema ter o seu tempo para outras coisas. Ninguém vai ficar com a cara na Bíblia o dia inteiro. Ninguém vai ficar na igreja o dia inteiro. Ninguém faz isso. Ninguém. Nem o apóstolo Paulo fez isso. Mas eu preciso ter o meu tempo com Deus. Se nós deixarmos passar isso batido, a gente vai perder a força e perder o microfone. Pronto. Tinha que ser, né, irmão? Mas nenhuma condenação há sobre a sua vida. Irmão, se nós não buscarmos a Deus, a gente desanima, irmãos. Você já teve essa experiência de você deixar de buscar a Deus e vai começar a ficar fraco? Acontece, irmão. Às vezes eu já cheguei para irmãos, para irmãs, e falo assim, irmão, busca a Deus, irmão, você vai ficar fraco. Não, mas eu estou bem. Tá, mas vamos para a igreja. Semana que vem eu vou. Não vai. Não vai. Irmão, não vai. Falou, olha, você vai se enfraquecer. E no dia que isso acontecer, a culpa não é minha. Não, eu vou ficar bem. Irmão, a pior coisa do homem é confiar nele mesmo. A pior coisa é confiar nele mesmo. É confiar na sua força. Se eu deixar de buscar a Deus, irmãos, se eu me afastar da comunhão do corpo de Jesus, é certeza que eu vou me enfraquecer. Eu estou falando de mim agora, né? Porque eu não confio em mim mesmo. Então, apesar de lutas, tribulações, né? Lógico, né, irmão? Tem irmãos que moram muito longe, né? Eu não estou falando que os irmãos têm que estar aqui terça, quinta, não é isso não. Os irmãos que moram lá na Capadócia, longe demais, né? Mas os irmãos mesmo longe, às vezes os irmãos estão ouvindo pregação, né? Aqui no Monte Ouro está longe, lá na Araripina, né? E os irmãos, o irmão até sentou. Perdão. Mas os irmãos, mesmo lá, irmão, eles procuram manter contato, né? Falar, ter comunhão, conversar. Converso com os irmãos sempre. Então isso é importante, isso ajuda muito. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus? Então, irmão, mesmo longe, mesmo os irmãos que moram muito longe, eu entendo perfeitamente, é lógico, mas nós temos que procurar manter comunhão, né? Com Deus, com a palavra, com o Espírito Santo. E eu tenho certeza, irmão, que Jesus é aquele que vai operar na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Os irmãos já podem estar vindo aqui, né? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O irmão vai estar passando com o pão. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Depois nós vamos estar orando, lendo o texto e participando. Em nome de Jesus. Obrigado. Glória a Jesus. Ainda surgem nossos pecados, Jesus Cristo amou. Ainda sob o custo do mundo, com seu sangue livrou. Sem mérito algum, sem nenhum valor, somos transformados pelo poder do Senhor. Salvo improvável pecador, que nos faz viver uma nova vida em seu amor. Nossa graça, só em Cristo temos graça. Muda nossa história e o nosso caminhar, dá sentido à vida, nele vamos desfrutar. Muda nossa história e o nosso
ainda surgem nossos pecados, Jesus Cristo amou. Ainda sob o curso do mundo, com seu sangue livrou. Sem mérito algum, sem nenhum valor, somos transformados pelo poder do Senhor. O Espírito Santo, então, já fez ele lembrar do louvor. Né, irmãos? A pregação todinha está no louvor aí. Não conhecia esse louvor, não. O refrão, ele cantando, me lembrei, né? Glória a Jesus. Maravilhosa graça, né, irmãos? Glória a Jesus. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Vamos orar, depois vamos ler o texto e vamos participar. Amém? Vamos orar primeiro. Senhor Jesus, Deus de infinita graça e misericórdia, nós nos colocamos diante da sua presença. Te agradecemos pela sua maravilhosa graça. É ela que nos salvou e é ela que tem transformado toda a nossa vida. E nós queremos permanecer debaixo da sua graça. E essa graça, Senhor Jesus, que nos foi dada, ela concluiu, Senhor Jesus, essa grande obra quando o Senhor entregou a sua vida naquela cruz. E o Senhor nos ordenou, Senhor Jesus, a participar, Senhor Jesus, da ceia do Senhor. Assim como foi traído, Senhor Jesus, naquela noite, o Senhor deu graças, nós te damos graças neste momento também, Senhor Jesus. Quando o Senhor partiu, Senhor Jesus, aquele pão, o Senhor deu graça, e nós te damos graça neste momento por participar, Senhor, do corpo do Senhor. Nós cremos que o Senhor se faz presente neste momento, e sei que a sua graça é derramada sobre nós, em nome de Jesus. A palavra diz assim, irmãos: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Os irmãos podem participar em nome de Jesus. Pois
Para perdoá-lo, para amá-lo. Declare sobre a vida do seu irmão. E Jesus nos edificará, nossas vidas frutificarão. Seu irmão, o amor do reino de Deus. Diga para ele, declare sobre a vida dele nesse momento. O amor do reino de Deus é pra mim e pra sobre a vida do seu irmão. Ame o seu irmão. Abençoe o seu irmão. Seu irmão, abençoe o seu irmão.
Amém, irmãos? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vamos orar, ler o texto e participar, irmãos, em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nos colocamos diante da sua presença, Senhor, para te agradecer, louvar e engrandecer o teu santo nome, pelo seu sacrifício e o seu sangue ter sido derramado sobre nossas vidas, pois é através dele, a fé que temos no teu sangue, que nós somos justificados e purificados de todas as nossas iniquidades. Obrigado, pois o seu cálice representa a nova e a eterna aliança que foi feita pelo seu sacrifício, pelo seu sangue. E queremos permanecer, Senhor Jesus, nesta aliança. E aqui estamos como compromisso com esta aliança, Senhor Jesus, em participar da ceia do Senhor. Obrigado, te damos graças, Senhor Jesus, por esse cálice, ao qual nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e irá de fazer em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. A palavra diz assim, irmãos: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que de beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Os irmãos podem participar, em nome de Jesus. Doutrina
Jesus, irmãos. Amém? Graças a Deus, né? Vamos finalizando, né? Meu nome de Jesus. E vamos orar, né, irmãos? Pela tempo de oração. Vamos orar aqui, né, para a irmã Larissa, pela Duda, né? Ela tá gestante, né? Cadê o Lula? Lula tá aí? Lula? Seu pai? Tá aí. Isso. E também vamos orar pelos aniversariantes do mês e para uma pessoa chamada Luiz, que está com câncer. Amém, irmãos? Cadê os aniversariantes do mês, nesse mês lindo que passou? Os irmãos do mês de setembro, se apresente aqui, nós vamos orar, nós não, né? Alguém vai orar por nós. Cadê o Osni? Osni, você é o que ora oficialmente pelos irmãos de setembro, né? Já é dos últimos 2 anos. Sobe aqui, irmão, pá. Nada, é só você subir. É complexo, né, irmão? Complexo de inferioridade. Glória a Jesus, eu amo esse irmão. Amém, irmãos? Vamos orar? Acabou, não tem bolo, não? Amém? Tá aí, pastor? Agora tá completo. Amém. Tá certo. Bateu, né? Abriu. Vamos orar, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai de infinita graça e misericórdia, nos colocamos diante de Ti, diante da Tua presença, pedindo, Senhor Jesus Cristo, pela vida dos nossos irmãos, estão compensando mais um ano na Tua presença, que o Senhor possa guardá-los, livrá-los de todo mal, que o Senhor possa, Senhor, abrir as portas e janelas do céu